Olá pessoal, dando continuidade ao estudo do equilíbrio de solubilidade, hoje nós vamos tratar do cálculo da solubilidade e do produto de solubilidade de alguns sais pouco solúveis. O cálculo ele pode ser feito de forma bem simples, utilizando o tratamento sistemático do equilíbrio, que é o que nós estamos propondo na sequência dessas videoaulas. Vamos entender como que nós fazemos o cálculo da solubilidade por este tratamento. Vamos considerar, por exemplo, o hidróxido de cobre. Nós vamos seguir a sequência que nós já estamos fazendo para os equilíbrios ácido-base. Nós vamos escrever a equação química que ocorre na solução. Neste caso, é a solubilização parcial do hidróxido de cobre. Isso nós temos um equilíbrio, formando cobre 2+, em solução aquosa, e 2 vezes o íon OH-. Vejam que a equação precisa estar balanceada para que nós possamos fazer o tratamento sistemático do equilíbrio. Posteriormente, escrevemos a expressão da constante de equilíbrio. KPS é igual a cobre 2+, vezes a concentração de OH- elevado ao quadrado. Observamos aqui 2, então temos que elevar aqui ao quadrado. Fazemos o balanço de carga para o sistema. Cargas positivas igual às cargas negativas. Então, eu tenho que a concentração de cobre tem que ser igual à concentração de OH-. Lembrando que no balanço de carga, o cobre contribui com 2 mols de carga. Então, eu tenho que multiplicar a concentração dele por 2. Para fazer o balanço de massa, agora nós precisamos entender o seguinte princípio. Quando eu falo que vou calcular a solubilidade de um determinado sal, a solubilidade ela reflete o cálculo da concentração dos constituintes desse sal. Quando nós temos apenas um sal dissolvido, ou em equilíbrio com seu sólido em água, a solubilidade pode ser calculada tanto pela concentração do cobre, neste caso, quanto pela concentração dos íons OH-. Então, se eu conseguir determinar a concentração de cobre ou a concentração de íons OH-, eu consigo relacionar essas concentrações com a solubilidade. Então, o balanço de massa diz o seguinte: a concentração de cobre 2+, ela vai ser igual à solubilidade desse meu composto. Lógico, o que eu conseguir dissolver do hidróxido de cobre vai gerar cobre, e isso é uma medida da solubilidade. E a concentração dos íons OH- é igual a 2 vezes a solubilidade desse composto. Por que 2 vezes? Porque eu formo 2 íons OH-. Se a gente observar, tanto o balanço de carga quanto o balanço de massa, eles são semelhantes. Se eu substituir, veja só que eu tenho 2 equações e eu defino a solubilidade como sendo a concentração do cobre. Se eu substituir o S de solubilidade aqui, eu vou chegar que a minha expressão é OH- é igual a 2 vezes, então vou substituir esse nesse aqui, a concentração de cobre 2+. O que nós observamos é que o balanço de carga ele é igual ao balanço de massa. Isso facilita muito o nosso tratamento porque nós vamos simplificar essas equações. Depois de fazer esses tratamentos, eu posso escolher qual dessas equações eu vou usar para calcular essa solubilidade. E aí eu resolvo um sistema de equação. Qual seria esse sistema? Eu tenho a equação do KPS igual a concentração de cobre 2+, vezes a concentração de OH- ao quadrado. E eu tenho, pelo balanço de carga, eu sei que 2 vezes a concentração do cobre 2+, é igual à concentração de OH-. Esse é um sistema de equação. Observe que eu tenho 2 incógnitas e 2 equações. Logo, eu tenho uma solução para esse sistema. Então, aqui eu estou usando, nessa equação, o balanço de carga. E se eu quiser usar o balanço de massa? Se eu quiser usar o balanço de massa, eu vou ter um sistema em KPS é igual a cobre 2+,
vezes a concentração de OH- ao quadrado. E eu sei que a concentração de cobre, 2+, é igual à solubilidade. E a concentração de OH- é igual a 2 vezes a solubilidade. Então, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. 1, 2, 3 incógnitas com 3 equações. Isso utilizando o balanço de massa. No final das contas, ambos os sistemas levam ao mesmo resultado. Esse eu calculo diretamente a concentração de um dos constituintes da minha solução, né? Um dos íons que compõem essa solução, e aqui eu calculo a solubilidade geral desse sal. Lembrando que após calcular a concentração de um deles, eu tenho que saber expressamente o que é a solubilidade. Por exemplo, se eu calculo a concentração do OH-, eu tenho que saber que a solubilidade vai ser exatamente a concentração dele dividido por 2. Se eu calculo direto a concentração do cobre, eu sei que a concentração do cobre é exatamente igual à solubilidade. Então, aqui nós podemos escolher qual expressão utilizar. Eu prefiro utilizar essa porque eu já determino a solubilidade direta do sal sem que posteriormente eu tenha que fazer alguma conversão pautada na estequiometria, né, ou na relação entre os íons em solução. Vamos resolver então um exemplo para a gente entender. Qual seria a solubilidade do cromato de prata, e aqui ele pede a solubilidade em grama por litro e em grama por 100 gramas de água, que são unidades usuais de solubilidade, obtida, né, por uma solução que é composta de 10 gramas desse sal em 250 ml de água. Aqui ele fala para nós qual é o KPS deste sal, que é pouco solúvel, e a massa molar deste sal. Importante que nesse exemplo nós queremos calcular a solubilidade do cromato de prata. Essa composição da solução que ele se refere aqui, pouco vai influenciar nos nossos cálculos, tá? Isso é apenas uma condição de que ele provavelmente dissolveu esses 10 gramas em 250 ml, e lógico, ele é um sal pouco solúvel, ele não dissolveu tudo isso, então formou-se um precipitado no fundo. Tá? Então, o que aconteceu é que ele pôs as 10 gramas aqui, ficou uma parte... Ele pôs as 10 gramas em contato com água. Dessas 10 gramas, uma pequena quantidade X solubilizou. Muito pequena. Ele quer saber qual é a solubilidade desse sal. Tá? Esse corpo de fundo, né, esse precipitado em si, ele não vai influenciar nos nossos cálculos. Como que a gente faz? Vamos seguir então o passo a passo do que nós descrevemos no item anterior. Primeira coisa é escrever as reações, né, que estão ocorrendo em solução. Aqui seria exatamente a solubilidade, né, deste sal. Então, Ag2, CrO4, sólido, em equilíbrio com seus íons. Lembrando que ele tem 2 pratas, então 2Ag+, mais o cromato, 2-. Depois nós vamos escrever a constante de equilíbrio, que seria KPS é igual a concentração de prata elevado ao quadrado vezes a concentração do cromato, carga 2-. Fazemos então o balanço de carga, íons positivos igual a íons negativos, em que nós teremos que a prata mais é igual à concentração de cromato 2-. Como ele contribui com 2 mols de carga, né? 2-, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Fazemos então o balanço de massa, entendendo que nesse caso, calcular a solubilidade, né, ela está relacionada com o cálculo da concentração de íons prata ou de íons cromato. Normalmente a gente escolhe o íon, né, que tem aqui como um coeficiente estequiométrico 1, porque ele representa diretamente a solubilidade. E aí o nosso balanço de massa fica da seguinte forma: o íon cromato é igual à solubilidade do sal e o íon prata
corresponderá a 2 vezes a solubilidade. Lembrando, igual no exemplo anterior, se eu substituir a concentração de cromato aqui, eu vou ter o balanço de massa igual ao balanço de carga. E com isso eu vou montar 2 sistemas. Nós teríamos aqui KPS é igual a G mais ao quadrado vezes o cromato. E pelo balanço de carga nós teríamos que a G mais é igual à concentração, né, a 2 vezes a concentração do íon cromato. E aqui nós teríamos um sistema pautado no balanço de carga. Se eu quiser usar o balanço de massa, eu vou ter 3 equações, né? E 3 incógnitas. E aqui nós teríamos utilizando as equações do balanço de massa. E aí fica a critério de vocês escolherem o que vocês acham mais simples de ser feito. Eu vou utilizar o balanço de massa para resolver o sistema, porque eu calculo diretamente essa solubilidade, mas ambos vão levar ao mesmo resultado. Como que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer a substituição. Nós temos então aqui 3 equações, 3 incógnitas. Então, nós vamos substituir a equação 3 e a equação 2 diretamente na equação 1, que relaciona o produto de solubilidade. Então, nós ficaremos assim, ó, KPS é igual. A concentração de íons prata é exatamente 2S. Então, ó, 2S. E observa que a concentração, que eu esqueci, está elevada ao quadrado. A concentração de prata é elevada ao quadrado porque aparece, né, 2 íons pratas aqui. A concentração de prata é 2S, então é 2S elevado ao quadrado, vezes a concentração de cromato, que a gente sabe que é S. Se eu trabalhar aqui, eu terei que KPS é igual 2 ao quadrado é 4, S ao quadrado é S quadrado, vezes S. Com isso, eu tenho que KPS é igual a 4 vezes S ao cubo. Né? Mesma base, somos expoentes. Se eu quiser calcular a solubilidade, eu vou isolar a solubilidade. Solubilidade ao cubo vai ser KPS dividido por 4. Como aqui é o cubo, vai passar como raiz cúbica e a solubilidade vai ser a raiz cúbica do produto de solubilidade dividido por 4. Então, essa é a expressão geral para o cálculo de solubilidade do cromato de prata e sais semelhantes, né, com estequiometrias semelhantes ao cromato de prata. Então, para eu calcular a solubilidade, basta substituir o KPS. Então, nós teremos ali, o KPS é 1,9 vezes 10 a menos 12, dividido por 4, isso aqui é a raiz cúbica deste cálculo. Logo, nós vamos encontrar que a solubilidade vai ser igual a 7,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, essa é a solubilidade molar, tá? Solubilidade molar do cromato de prata. No entanto, ele pede para que nós expressemos a solubilidade em grama por litro e grama por 100 ml. Como que a gente faz essa conversão de mol por litro para grama por litro? Tá? Essa conversão é simples. Para transformar mol por litro em grama por litro, a gente vai simplesmente multiplicar pela massa molar do composto. Então, neste caso, a concentração em grama por litro será 7,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro, vezes a massa molar, que é 332 gramas por mol. Mol por mol eu vou cortar, ó, sobra grama por litro. Isso vai dar um resultado de 0,0259 grama por
litro. E ele quer que expressa também em grama por 100 gramas de água. Lembrando que 1 litro é exatamente 1000 gramas. Ele quer que eu expresse a unidade em 100 gramas de água. 100 gramas é a 10ª parte. Se eu tenho a 10ª parte aqui no meu volume, eu vou ter também a 10ª parte na massa. Então, basta dividir esse número por 10. 0,00259. Então, aqui nós calculamos as duas solubilidades, em gramas por litro e em gramas por 100 gramas de água. Então, esse é o cálculo da solubilidade desse sal. Bem simples, certo? Se você utilizar o balanço de carga, você vai chegar exatamente na mesma expressão, só que referente à concentração ou da prata ou do cromato. Tentem fazer que vocês vão observar que chegamos no mesmo resultado. Outra questão importante é que, neste caso, nós calculamos a solubilidade do cromato de prata conhecendo o valor do KPS. Mas e se eu tiver a solubilidade, eu posso calcular o KPS, que é uma outra maneira, uma outra variação, né, de tipos de problema envolvendo solubilidade. É fornecido a solubilidade e nós precisamos calcular o KPS. E aí basta, então, conhecendo a solubilidade, substituir a solubilidade e aí nós encontramos o valor de KPS. A relação é sempre a mesma. Nós vamos escrever a equação, determinar a expressão do KPS, conhecendo quem é a solubilidade, basta substituir para calcular o valor de KPS. Então, vamos considerar esse mesmo exemplo, só que no sentido oposto. Imagine que eu quero calcular o valor de KPS para o Ag2CrO4. Eu sei que a solubilidade desse sal, a solubilidade molar dele é 7,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Bom, eu só preciso dessa informação. Como que nós vamos fazer este cálculo? Escrevemos a equação de solubilidade. Duas pratas e o cromato. Escrevemos aqui a expressão do KPS, que é o que nós queremos determinar. Ser prata ao quadrado vezes 2 menos. Fazemos um dos balanços, pode ser o balanço de carga ou o balanço de massa. Eu vou escolher o balanço de massa, em que eu sei que a concentração da prata é 2 vezes a solubilidade, porque aparece 2 vezes aqui, e a concentração de cromato é 1 vez a solubilidade, porque ele aparece apenas 1 vez. O que eu vou fazer é resolver esse sistema. Eu vou substituir aqui, e aí nós vamos ter que KPS é igual a 2S ao quadrado vezes S. Isso vai dar 4S ao cubo. Então, KPS para o cromato de prata é igual a 4 vezes a solubilidade ao cubo. A solubilidade eu conheço, então basta apenas substituir, que nós calculamos o KPS. 4 vezes a solubilidade, 7,8 vezes 10 a menos 5 ao cubo. O valor de KPS vai ser igual exatamente ao que nós já estamos utilizando no exercício anterior, vai dar 1,9 vezes 10 a menos 12. Então, só fiz o exemplo ao contrário, conhecendo a solubilidade, como que nós determinamos o KPS. Seguimos exatamente os mesmos passos. Essa foi a aula de hoje. Até mais!